Bandeirantes de Rádio. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã, a hora certa da informação da nossa região, dentro do microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Um grande abraço a você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente, com uma repercussão, a expectativa, o clima de um dia especial para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. E o nosso Manhã Bandeirantes vai falar muito hoje sobre os primeiros debates para os candidatos a prefeituras, não só aqui da região, do interior de São Paulo, mas de todo o Brasil, das principais capitais. ênfase, claro, no debate dos prefeitos, candidatos a prefeito da cidade de Campinas. É hoje, a partir das 10h30 da noite, na tela da Band Mais TV, com transmissão simultânea aqui na Rádio Bandeirantes. Então hoje uma cobertura especial, uma edição em que nós vamos passar por tudo que acontece de mais importante no Brasil, monitorar o que acontece nos Jogos Olímpicos. Nesse momento, o Brasil está em ação no Taekwondo, confronto contra uma atleta da China, quartas de final. O Brasil abre 1-0 no primeiro set neste momento, primeiro golpe já aplicado pela atleta brasileira, e a gente vai, em tempo real, informar o que acontece nas Olimpíadas. Tem Brasil e Estados Unidos também no vôlei feminino, valendo vaga para a final dos Jogos Olímpicos. E o que é notícia no Brasil e no mundo também, dentro dessa edição do Manhã Bandeirantes, hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. Você nos acompanha em FM 85.7, você nos ouve pelos aplicativos digitais, pelo Bandplay, pelo portal bandmulti.com. Olha, se você não baixou o Bandplay, hoje é uma grande oportunidade, porque pelo aplicativo Bandplay, além de ouvir a Rádio Bandeirantes Campinas, você terá hoje os debates do Brasil todo à disposição. Claro que a gente vai dar atenção para o debate de Campinas, mas a gente também tem aquela curiosidade de ver o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. E no Bandplay você terá todos os debates em um só lugar. Então baixe agora mesmo o Bandplay no seu celular, no seu tablet, para ter tudo à disposição num dia muito aguardado. O dia que basicamente dá o pontapé inicial das campanhas eleitorais em todo o país. Comigo aqui hoje nos nossos estúdios, o Pedro Piscinato está na mesa de som, o Danilo Capucci na central técnica, levando para você também as imagens do nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E hoje temos ele de volta, uma participação especial dele que faz parte da história também do nosso Manhã Bandeirantes. Muito bom dia para você, Tiago Prudente. Não é possível que eu faço toda uma introdução e o Tiago Prudente, que está conosco, para também manter a tradição desse... Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Tiago Prudente hoje conosco também para a gente falar sobre os debates e muito sobre o de Campinas. Tiago estará na capital paulista acompanhando o debate também de São Paulo. Hoje nós vamos girar pelo Brasil, tá? Vamos falar do debate de São Paulo, do Rio, de outras capitais. Salvador tem um debate muito aguardado. E você vai saber um pouco mais do cenário político, quem são os principais candidatos em cada uma dessas cidades, em cada um desses locais que têm suas realidades próprias. E às vezes a gente pensa que o que vai ser discutido em Campinas também é o que vai ser discutido em outras cidades do mesmo porte, com a mesma população, mas cada cidade tem a sua realidade. A gente vai sentir um pouco o termômetro de alguns desses locais. Termômetro que neste momento em Campinas marca 25 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp, numa quinta-feira de virada de tempo. A partir de hoje,
O verão, que a gente está vivendo fora de época, começa a ficar com a cara da estação do ano em que estamos em agosto. Região metropolitana amanheceu com 16 graus. Ainda teremos uma tarde muito quente. A previsão de máxima hoje para Campinas é de 32 graus. Quando chegar na hora do almoço, você vai dizer: eu ouvi lá na Rádio Bandeirantes, o Heitor tá ficando louco, falando que vai esfriar hoje. Não é na hora do almoço, não é à tarde. É a hora que o sol for embora que o tempo vai mudar. Tem possibilidade de chuva hoje na região de Campinas, mas com a passagem e aproximação dessa frente fria, o maior impacto que a gente vai ter é com a queda de temperatura. Amanhã é previsão de chuva para o dia todo. Hoje uma garoinha deve cair em Campinas, possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde, começo da noite. Amanhã a mínima em Campinas vai ser de 17 e a máxima de 24 graus. E no final de semana as temperaturas vão cair ainda mais. No domingo a mínima de Campinas está prevista para serem 8 graus. Com a máxima não passando dos 23. Então, quem gosta do calor, curta a quinta-feira, porque o final de semana vai ser de tirar o agasalho do armário, reforçar os cobertores e os edredons para a hora de dormir e depois já olhar para o céu pensando, vem chuva por aí, porque a possibilidade é bem grande de chuva. Vamos começar girando então os assuntos sobre esta quinta-feira histórica para a democracia no Brasil, com os debates que vão ser realizados também aqui no interior de São Paulo. Deixa eu trazer primeiro uma reportagem da Adriana Araújo, falando sobre esse pontapé inicial do processo eleitoral. Para muitos candidatos, a eleição começou antes, não oficialmente, mas para a grande maioria, inclusive para boa parte do eleitorado, é depois do primeiro debate que muita gente se dá conta de quem são os candidatos, de quais são as suas principais propostas, de qual vai ser o tom da discussão entre quem já está no poder, quem está tentando uma reeleição, quem está tentando ocupar a cadeira de prefeito ou prefeita nas cidades. Adriana Araújo traz pra gente um resumo de uma quinta-feira pra lá de emocionante. Como já é tradição, a Band dá largada na temporada dos debates municipais nesta quinta-feira, dia 8, em 19 cidades, sendo 13 capitais. Ao todo, serão 51 debates pelo Brasil inteiro até o dia 2 de setembro. Os candidatos à prefeitura irão se encontrar frente a frente pela primeira vez para discutir ideias e propostas. Para este ano, o debate na Band vai contar mais uma vez com a parceria do Google na Sala Digital, um espaço que monitora em tempo real os temas mais buscados na plataforma pelos telespectadores durante a exibição dos confrontos. Onde houver segundo turno, os candidatos mais votados devem se enfrentar no dia 14 de outubro. Até lá, a programação das TVs, rádios e canais digitais do Grupo Bandeirantes fazem a cobertura completa das eleições, com entrevistas e análise dos especialistas. Entrevistas que você vem acompanhando também aqui no nosso Manhã Bandeirantes, dentro do projeto Band Eleições, com a reexibição às segundas-feiras, depois do Jornal da Noite, ali por volta de 00:30. Entrevistas que também estão no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. As próximas semanas também serão de encontros com os candidatos aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje, a partir das 21h30 da noite, nós vamos ter a transmissão do pré-debate. Como é que vai acontecer? Para a gente já se organizar. Na Rádio Bandeirantes, em FM 85.7, a bola vai rolar para Goiás e São Paulo, definição do último classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. A partida começa às 8 horas da noite, então você fica até às 7 com o Esporte em Debate, com o Carlos Batista. Depois vem a tão aguardada Voz do Brasil, entre as 7 e 8 horas da noite. 8 horas, bola rolando aqui na Rádio Bandeirantes, em FM 85.7. A transmissão na rádio seguirá até o fim da partida. São Paulo ganhou o primeiro jogo por 2-0. Se o Goiás vencer por 2 gols de diferença, a partida vai para os pênaltis. Qualquer outro resultado, a definição em 90 minutos de quem será o classificado para as quartas de final. A partir desse momento, nossa transmissão também vai seguir no YouTube, mas
com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes. Deu para entender? 9h30 da noite a gente já vai estar no YouTube. Terminou o jogo, a gente segue no YouTube e também entra em transmissão com a Rádio Bandeirantes. Às 10h15 da noite, a transmissão também estará simultânea na tela da Band, com o esquenta, a preparação, a chegada dos candidatos, e às 10h30 da noite, com a mediação de Walter Sena, estarão presentes nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, por ordem alfabética, Dário Saad, candidato pelo Republicanos, Pedro Tourinho, candidato pelo PT, Rafa Zimbaldi, candidato do Cidadania, e Wilson Matos, candidato do Partido Novo. Esse debate vai ser dividido em blocos. No primeiro deles, os candidatos fazem perguntas entre si, respeitando um sorteio prévio realizado na presença dos representantes de cada candidatura. O primeiro candidato vai ter o direito a chamar alguém para responder essas perguntas, essa primeira pergunta, com tempo já pré-determinado. Pergunta de 30 segundos, resposta de 2 minutos e meio, a réplica de quem fez a pergunta de 1 minuto e a tréplica de 30 segundos. Então, quem faz a pergunta vai ter um total de 1 minuto e meio, quem tem a resposta vai ter um total de 3 minutos para articular a sua resposta, o seu pensamento, suas propostas para a cidade de Campinas. Seguindo nessa ordem, os 4 candidatos vão fazer essa primeira participação do debate. No segundo bloco, os candidatos vão fazer perguntas com temas sorteados pelo mediador Walter Sena. Ele vai tirar um desses temas que fazem parte do IGMA, o Índice Geral de Municípios do Instituto Áquila, que mede quais são as principais plataformas de gestão, quais são os principais desafios para a cidade de Campinas. E ali tem os mais variados temas: educação, saúde, transporte, sustentabilidade. Tema sorteado, o candidato escolhe alguém para responder essa questão. O tempo vai seguir dentro dessa mesma lógica: pergunta, resposta, réplica e tréplica. Na sequência, o telão do debate vai ter um quadro com 6 opções de perguntas. São 4 candidatos. Os candidatos vão escolher um desses números e uma pergunta feita por um eleitor dos mais variados temas. Essa pergunta vai ser direcionada a esse candidato, que vai escolher alguém para comentar a resposta. Então, o candidato sorteado vai responder a pergunta do eleitor, ele decide quem vai comentar e depois existe também a réplica para esse candidato que recebeu a pergunta do eleitor e uma tréplica de quem fez o comentário. Seguindo com o debate, vem mais um bloco de candidato pergunta para candidato. E aí, com um sorteio definido anteriormente, eles vão ter o direito de escolher cada um dos candidatos. Cada um só pode ser perguntado uma vez. Então, há um rodízio que vai ser respeitado pelo regulamento que foi assinado pelas candidaturas dos partidos que representam os 4 candidatos à Prefeitura de Campinas. Estou falando isso de partido porque o Partido Novo teve mudanças, com 3 nomes ao longo dessa disputa pré-eleitoral, dessa fase de pré-eleições. O Partido Novo lançou primeiro Zé Afonso Bittencourt, depois Paulo Gaspar, depois Wilson Matos. As regras foram definidas com o partido. E aí, o representante do partido, agora definido numa homologação, num evento realizado pelo Partido Novo, está de acordo com o que foi assinado pela legenda, cumprindo, portanto, o protocolo já pré-estabelecido e assinado por todas as candidaturas. A transmissão terá também, ao mesmo tempo, além da tela da Band e da Rádio Bandeirantes, um espaço para quem, de repente, está fora de Campinas, pelo youtube.com/BandMaisTV. No YouTube da Band Mais, só colocar no YouTube, ali na busca Band Mais ou então Debate Campinas Band, você vai chegar a essa live que já está, inclusive, disponível. Para você não se esquecer, para você, de repente, dar aquele like. Eu faço, por exemplo, isso, mando no meu próprio Instagram, no meu próprio WhatsApp, que daí eu lembro onde chegar a essa live para você acompanhar esse debate que promete fortes emoções.
Vamos trazer um cenário do panorama político de Campinas com as últimas pesquisas que foram realizadas das intenções de voto. O Grupo Bandeirantes fez uma pesquisa que você acompanhou com a gente aqui, toda a repercussão também, do Instituto Paraná Pesquisas no último dia 3 de junho. Na ocasião, o nome apresentado pelo Partido Novo era o do vereador Paulo Gaspar e não o de Wilson Matos. No levantamento feito na ocasião, as candidaturas que hoje estarão representadas no debate são aquelas que aparecem com mais intenção de voto na pesquisa estimulada. Dário Saad, na ocasião, apareceu com 37,3% das intenções de voto, Rafa Zimbaldi com 24,1%, Pedro Tourinho 12,5%, ou então candidato do Partido Novo, Paulo Gaspar, com 3,1%. A pesquisa também tinha o nome de Laura Leal, então pré-candidata pelo PSTU, com 2,9% das intenções de voto. O PSTU já sinalizou que não terá candidatura própria em Campinas neste ano. E o nome de Edson Dota, do PCO, apareceu com 1%. PCO ainda não fez a homologação de nenhuma candidatura, nem de Edson Dota, nem de nenhum outro nome para a disputa das eleições municipais. Esse foi o último levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, que coloca, portanto, um cenário de segundo turno para a cidade de Campinas. Tendo esse segundo turno, a disputa vai acontecer já a partir das eleições. O primeiro turno está marcado para o primeiro domingo de outubro, que vai ser no dia 6. No dia 14 de outubro, já há um compromisso entre os candidatos de realizarem o primeiro debate, se houver segundo turno, em Campinas, numa segunda-feira, 14 de outubro, aqui na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, com a participação do Tiago Prudente, a gente vai falar sobre a expectativa da participação dos candidatos aqui em Campinas, falar a respeito dos outros debates que acontecem pelo Brasil e também monitorar o que acontece em outros grandes municípios que hoje vão ter o primeiro debate das eleições 2024. Continue conosco, o Manhã Bandeirantes volta já. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Eleições 2024. A TV Band mantém a tradição e realiza o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Campinas. Conheça as propostas, os temas centrais e os planos de quem vai governar a sua cidade nos próximos 4 anos. Aperte e confirma com consciência. Nesta quinta, a partir de 10h15 da noite. Olho no voto, olho na Band. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
Faltando 2 meses para as eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha de combate à desinformação. A partir desta terça-feira, dia 6 de agosto, qualquer pessoa pode ligar gratuitamente para o número 1491 e denunciar à Justiça Eleitoral informações falsas nas campanhas municipais. A central vai receber o relato, verificar a procedência da informação e encaminhar o caso para a Polícia Federal ou o Ministério Público Eleitoral. A Polícia Federal também vai ter um painel de acompanhamento das denúncias recebidas, investigações em andamento e ações realizadas contra crimes eleitorais. Um acordo para o combate às notícias falsas também foi feito com as plataformas de redes sociais. Segundo o TSE, elas deverão colaborar para garantir o voto livre e sem contaminação por mentiras. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10h21, vamos fazer um giro pelas Olimpíadas de Paris 2024, que a Rádio Bandeirantes transmite com todas as emoções, direto de Paris, e não deu para Maria Clara Pacheco. Nossa representante no Taekwondo até começou vencendo, mas depois foi derrotada pela chinesa Luo Zongzi. Uma disputa que aconteceu pelas quartas de final. A atleta da China avança, segue na disputa pela medalha de ouro. E agora há uma outra torcida. A Maria Clara ainda tem uma chance de entrar na repescagem. A atleta brasileira precisa torcer para que a chinesa, que acabou de derrotar a nossa brasileira, avance à final da categoria, porque aí a Maria Clara Pacheco seria puxada para a repescagem na disputa da medalha de bronze. Se a atleta da China for eliminada antes, na semifinal, na próxima etapa, é ela quem disputa o bronze. Se ela avançar, a Maria Clara tem a chance de, na repescagem, buscar uma medalha para o Taekwondo brasileiro. Essa é a nossa torcida por ela, para que, quem sabe, o Brasil esteja também no pódio do Taekwondo. Oi, Tiago Prudente, ouvimos você agora neste momento. Bom dia, meu amigo. Bom dia, para quem está na rádio antes. Estava difícil o negócio aqui, mas agora estamos conectados, para não perder o costume, você está entendendo? É a força do hábito. Que bom ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Você que esteve conosco nos últimos meses, recebe ainda hoje muitas mensagens de carinho dos nossos ouvintes, viu, Tiago Prudente? Muita gente que gosta do seu trabalho, que o acompanha na tela da Band, no Jornal da Band, no Jornal da Noite. E num dia de eleição, num dia de debate, em que o Grupo Bandeirantes está todo mobilizado para esses encontros, a gente não poderia perder a chance de ter o amigo também aqui conosco para falar sobre o cenário de Campinas, de São Paulo e de outras grandes cidades. Você estará hoje certamente acompanhando o debate na capital paulista, né, Tiago? Exatamente. Daqui a pouquinho estou tomando banho, vestindo terninho, né, Heitor? Hoje pra poder ter que ir, hoje tem que estar alinhado, você tá entendendo? Tem que estar alinhado, terno, gravata, não tem como escapar. Não que eu goste muito, mas vou fazer o quê, né? Não tem jeito, mas estarei lá a partir das 3 da tarde, já vou estar aí conectado com as questões do debate e vamos até altas horas da noite, né, Heitor Fredo, para acompanhar esse debate, trazendo também os principais destaques já no Jornal da Noite do debate da capital paulista. Debates acontecendo por todo o Brasil, vão ser mais de 40 debates realizados pela Band, por todo o Brasil hoje, nas principais cidades do país, hoje debate nas principais cidades do país, e a gente vai acompanhar os detalhes, para ver como é que vai ser o clima, que vai depender muito de cidade para cidade. Acho que Campinas, Heitor Fredo, deve, não querendo colocar água no chope dos ouvintes, mas não acredito que o debate de Campinas vai ser um debate agressivo. Acho que vai ser um debate quente, mas não agressivo, como, por exemplo, na capital paulista, em que a expectativa é, no mínimo, curiosa para saber o que vai acontecer, né?
No bloco anterior, eu trouxe aqui como será a dinâmica do debate em Campinas, privilegiando perguntas entre os candidatos, uma chance de nós sabermos qual será o tom que cada campanha dará daqui para frente na intenção de atrair a atenção do eleitor e, obviamente, o voto. Mas nós fizemos aqui uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito. O Thiago, inclusive, participou de 4 delas. Uma que hoje não tem mais a função de entender a proposta de um candidato a prefeito, que era do Paulo Gaspar, do Partido Novo. Mas nós conversamos com Dário Saad, com Rafa Zimbaldi, com Pedro Tourinho e, nas últimas semanas, uma vez confirmado o nome de Wilson Matos, entrevistei também o candidato do Partido Novo, que estará no debate aqui da Band. O que a gente sentiu até aqui foi o seguinte, Thiago, veja se você tem a mesma percepção. Prefeito Dário Saad, como candidato à reeleição, faz o roteiro que se espera de quem está no cargo. Defender a sua gestão, mostrar projetos que foram feitos, obras que estão sendo realizadas e ideias do que ainda não deu tempo de fazer ou não deu tempo de concluir. E, obviamente, colocar um escudo de tudo que virá de ataques dos seus adversários. E que ataques são esses? Do lado do PT, o que a gente percebeu no discurso de Pedro Tourinho é reforçar a imagem de que Dário Saad é uma continuidade da gestão de Jonas Donizete, que o mesmo grupo político já está há 3 mandatos na cidade, buscando um 4º mandato. De Rafa Zimbaldi, que foi esse o caminho que ele utilizou nas eleições em 2020, a gente percebeu aqui uma leve mudança de rota, com o deputado estadual trazendo propostas de outras cidades, principalmente algumas governadas pelo mesmo partido dele, pelo Cidadania. Então, trazendo ideias de outros municípios da Grande São Paulo, de outras cidades do estado, para tentar aplicar aqui em Campinas. O que a gente percebeu de Wilson Matos até aqui é um candidato que está começando a entender o processo eleitoral e com propostas que são um pouco mais, vamos dizer, midiáticas. Então, na entrevista que a gente fez com o Wilson Matos, por exemplo, ele disse que tem um projeto para, em 1 ano, zerar o número de moradores de rua em Campinas. Depois, em outras entrevistas, ele tá aprendendo a fazer mágica? Ele falou sobre um projeto, ele deu uma entrevista ao jornalista Jair Duprá na Nova Brasil FM, em que ele falou o seguinte, que ele pretende colocar uma área de uma fazenda, uma área fora do centro de Campinas, como uma espécie de um centro de reabilitação e de preparação profissional para esse morador em situação de rua. Então, o tom da campanha até aqui, porque está apenas começando, é de tocar nas feridas de Campinas e apresentar soluções para elas dentro de um projeto diferente, talvez, do que outros candidatos vão colocar em disputa. O debate não vai ser muito diferente disso, imagino eu. Dário se colocando como o prefeito e colocando seus projetos. Eu tenho dúvidas quanto à posição de Pedro Tourinho e Rafa Zimbaldi. Obviamente, eles vão escolher Dário Saad como o primeiro a responder às suas questões. Mas eles precisam também disputar entre si quem seria o postulante a ir ao segundo turno, pelo que apontam as pesquisas de intenção de votos até aqui. E no caso do Wilson Matos, é o franco atirador. Pode atirar para todos os lados, porque o Partido Novo, se conseguir passar esses 3, 4% de intenções de votos apontados na pesquisa para Wilson Matos, se essa votação que era antes de Paulo Gaspar for para Wilson Matos, ele ainda está longe de uma disputa em segundo turno. Você sente que vai ser mais ou menos nessa linha também, Thiago? Eu acho que todo postulante, né, que no caso é o prefeito, né, ele está disputando a reeleição, ele é alvo num debate, isso é muito natural. A gente já tem 2 candidatos que são experientes, participaram dos últimos debates, estavam na disputa, que são Rafa Zimbaldi e Pedro Tourinho. Sem dúvida, eles vão atacar o prefeito, porque eles precisam o quê? Mostrar para a população que essa administração não é tão boa assim, que eu tenho um projeto melhor. Então, acredito nesses ataques. Mas, aí não sei se você concorda comigo, Heitor, no debate
nem sempre quem vai melhor leva. Por quê? Ir bem no debate não significa levar votos, né, Heitor Fredo? A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Ou eu tô doido aqui? Não, inclusive nas eleições para presidente da República, por exemplo, foram destacadas as participações de Simone Tebet, a participação de Soraya Tronic, foram bem no debate, mas na urna pouco conseguiram transformar isso em voto. E a gente sempre ouve aquela conversa de que baixo nível o debate, candidatos apontando o dedo. É óbvio que a gente não quer uma discussão que não fale de propostas. Mas tem que ter uma pimentinha também. Porque um debate muito morno faz com que o eleitor... é chato, o eleitor também olha e fala... Eu não estou dizendo aqui de ataque pessoal, não estou dizendo de ofensa à honra. Estou dizendo daquela pimentinha que faz o eleitor do outro lado, opa, quero ver a resposta desse candidato. Será que vai ter muita pimenta no de Campinas, Thiago? Então, vai depender muito. Por que eu disse isso? Nem sempre quem ganha leva o debate. Porque se você também exagera nos ataques, Heitor Fredo, você pode criar uma empatia do eleitor com o candidato atacado. No caso, por exemplo, o prefeito, vamos colocar aí. Porque o eleitor começa a pensar... Cabeça de eleitor é um negócio muito louco, então a gente tem que pensar nisso também. Falar, nossa, coitado, está sendo só atacado, as pessoas não estão ouvindo o que ele está falando. Pode ter esse efeito, como a gente já viu acontecer em outros debates pelo país, em que as pessoas criam a empatia com aquele que está sendo atacado. Então, é aquela história. O ataque é importante, ainda mais para quem quer ir para o segundo turno, para quem quer evitar uma vitória em primeiro turno do candidato à reeleição, que sempre é muito forte, isso em qualquer disputa eleitoral, é preciso desse ataque, mas o tom do ataque também é muito importante. Vou pegar um exemplo claro, aí não é debate. Aconteceu nos debates também em Campinas em 2020. O tom adotado por Rafa Zimbaldi, Heitor Fredo, olhando para trás hoje, na eleição de 2020, você acha que foi um dos fatores determinantes para ele não ter levado aquela eleição? Principalmente no segundo turno. No primeiro turno ainda havia ali um tom um pouco mais ameno. No segundo turno foi tiro, porrada e bomba. E muita gente deu um passo atrás com esse comportamento, sim. Exatamente. É a mesma coisa para o debate. Então, Rafa Zimbaldi e Torinho vão ter esse desafio, que é modular o ataque ao prefeito Dário Saad. E o prefeito vai estar na dele, que é defender a sua administração. Então, apresentar números, apresentar projetos, apresentar obras, apresentar o que fez nos 4 anos. Tem tudo para ser um debate quente, não um debate agressivo, porque a gente está falando de candidatos que têm essa preocupação, e isso ficou muito claro até na mudança de postura do Rafa Zimbaldi ao longo das nossas entrevistas, né, Heitor Fredo? Você pegar o tom das entrevistas que a gente teve com o Rafa Zimbaldi como pré-candidato, você percebe que houve uma mudança no tom do próprio Rafa Zimbaldi nesse sentido. Então, a gente tem isso. O Torinho deve ser mais incisivo. Até estava olhando uma peça publicitária que ele colocou, acho que no Instagram dele, uma coisa assim, que já mostra esse tom mais agressivo. Mas ele está no outro espectro político. Tem esse detalhe. E o Wilson Matos, assim, acho que é aquela figura que acaba ficando de lado no debate. Por quê? Porque é uma figura nova, é uma figura que a gente tem que apontar aqui, que não tem ligação nenhuma com o Novo, era do PDT, que era o partido do Dr. Hélio, não tô doido, é PDT, né, Heitor? Sim, exato. Era do PDT, que era o partido do Dr. Hélio aqui em Campinas, agora foi pro Novo, ele veio com aquela história em 2020, que ele tinha ido para os Estados Unidos, é isso, né? E que ia trazer experiência do que ele conquistou lá para cá, era essa a história dele, não era? Em 2020, quando ele foi candidato? E o discurso até aqui é muito parecido com esse também para 2024. Então, e também esse discurso é um pouco perigoso, acho que qualquer marqueteiro ficaria um pouco receoso com esse discurso, que tem muita gente também. A gente tem uma síndrome no Brasil que a gente chama de síndrome de vira-lata, mas o brasileiro é um dos povos mais patriotas que tem. Fale mal do Brasil, a gente falar mal do Brasil é uma coisa. Agora você foi para fora e querer comparar o Brasil com outro país, querer dizer, olha aqui, isso aqui, o brasileiro não gosta muito dessa história. É uma questão de marketing, é uma questão psicológica, uma questão que precisa ser estudada quando você vai fazer marketing político. Então, acho que a gente tem esses dois polos. A minha grande dúvida no debate é como o Wilson Matos vai se comportar. Ele vai atirar para todos os lados? É uma questão que a gente precisa ver.
Será que o tema, vou pegar um tema sensível, você acredita que a pergunta Venezuela vai aparecer para Pedro Tourinho, Heitor Fredo, mesmo sendo uma eleição municipal, porque ele é do PT? Você acha que essa pergunta vai aparecer? Eu não sei se como pergunta, mas como provocação eu tenho certeza. Em algum momento, em alguma resposta, o seu partido que apoia isso e aquilo. Se não for a questão em si, em alguma resposta, algum candidato vai sim tocar nesse assunto. Então, acho que a gente vai ter esses embates, assim, também acredito que dessa forma deva aparecer, mas não acredito em agressões pessoais, pelo menos eu não vejo isso muito caracterizado nos 3 principais candidatos. Não sei qual vai ser a postura do Wilson Matos, é o que eu espero. Estou um pouco curioso para saber como é que vai ser, porque a gente, por exemplo, o antigo pré-candidato, que era o Paulo Gaspar, a gente conhece o comportamento dele pela Câmara. O Wilson Matos a gente conhece de eleição, né, Heitor Fredo? E não dá nem para falar como é que foi, porque ele não era um dos principais candidatos nas outras eleições. E tem um detalhe que as pessoas estão esquecendo esse ano, o que deixa o debate um pouco mais interessante. Nós não temos os candidatos. No humor tem aquela história que chama de escada, né? Que é alguém que faz escada para o outro fazer a piada, não é? Exato. Que era o que Dedé Santana fazia nos Trapalhões, por exemplo. Exatamente. No debate também tinham os candidatos escada. Você lembra disso, Heitor Fredo? Candidato que sabia que não ia ganhar nada, mas estava lá para fazer escada para o candidato que ele iria apoiar no segundo turno. Pra gente citar 2, vamos citar 2. Em 2018, Guilherme Boulos, de certa forma, foi escada para Fernando Haddad. Em 2022, Padre Kelmon foi escada para Jair Bolsonaro. Exatamente, são candidatos escada. Vamos pegar a Prefeitura de Campinas. Eu não sei se tem a lista aí de 2020. Tenho, tô com ela na mão. André Subem era uma escada para Dário Saad, depois ele virou secretário do Dário. Era uma escada para Dário Saad. Alessandra Ribeiro, escada para Pedro Tourinho. Exatamente. Porque, às vezes, mas nem porque o cara tá pensando no segundo turno. É porque o cara é mais alinhado com aquele ali, aí ele faz aquela pergunta. Como é? Eu vou fazer uma pergunta pro Heitor aqui do debate. Candidato, queria que você falasse sobre a sua proposta para a saúde. É muito diferente daquela provocada que tira o candidato do roteiro. Exatamente. Se o cara pergunta assim, olha, candidato, nós estamos com um problema de falta de médico especialista, no seguinte, não sei o que, tem reclamação no posto tal e tal e tal e tal, o senhor está há 4 anos, não fez nada, prometeu e não cumpriu, como é que promete que vai cumprir agora, depois de tanto tempo assim? Então, acho que são questões que você percebe quando é aquela pergunta escada, ou que eles ficam batendo... Isso deixa o debate muito chato, né, Heitor Fredo? O que acho que não vai acontecer. Ou corre o risco de Wilson Matos ser escada para algum candidato e a gente ser surpreendido, Heitor Fredo? Acho pouco provável, pelo menos a postura na entrevista que a gente ouviu do candidato do Partido Novo foi de quem vai atacar para todos os lados. Ele já participou do debate na Band em 2020. Na ocasião, ainda com a pandemia, aliás, num dos momentos mais críticos da pandemia, um debate cheio de restrições, cheio de limitações técnicas, de espaço físico, então isso tudo também foi um desafio muito grande para quem estava aqui. Você estava aqui em 2020, você pode dizer melhor do que eu, Thiago. De máscara para cá. E tinha candidato, acho que eram 8 candidatos naquela época. 9 candidatos. No debate de 2020 participaram Alessandra Ribeiro, do PCdoB, André Von Zuben, do Cidadania, Arthur Orsi, do PSD, Dário Saad, do Republicanos, delegada Terezinha, do PTB, doutor Hélio, do PDT, Pedro Tourinho, do PT, Rafa Zimbaldi, na época no PL, e Wilson Matos, na época no Patriotas. Os 4 candidatos deste ano já disputaram as eleições de 2020. Os 4 estavam no debate da Band. Wilson Matos foi convidado, apesar de algumas restrições em outros debates. Foi uma campanha em 2020, para quem não se lembra, em que o Wilson Matos entrou em atrito principalmente com a IPTV, afiliada da Globo aqui, por uma entrevista que ele queria conceder sem máscara. Os outros candidatos estavam com máscara, isso gerou repercussão nas redes sociais. Depois o convite para o debate em que ele não participaria, e aí ele entra na justiça, enfim. Foi uma campanha na ocasião em que ele chamou mais atenção pelos bastidores do que pelo espaço partidário.
Agora não. Com 4 candidatos, o tempo para eles falarem dos assuntos vai ser maior. Até por isso, o debate da Band nesse ano estica o tempo de resposta e o tempo também de réplica, para que os candidatos, como são apenas 4, eles tenham a oportunidade de não apenas tocarem no assunto, mas explorarem detalhes. Então não é falar sobre segurança, vou colocar a guarda municipal. Não, o senhor tem 2 minutos e meio para falar sobre o assunto. Aí o candidato pode ou divagar e ficar com aquele discurso clichê, ou usar o tempo para falar, vou fazer isso, isso, isso e isso. Vou aumentar assim, vou investir isso, vou colocar dinheiro de tal forma. É a forma que a Band tem de privilegiar o espaço. Porque com 9 candidatos, Thiago, é muito difícil você tirar alguma coisa, você fazer um suco ali e realmente falar. Não, dá para dizer que cada candidato sair convicto do que o candidato pensa. Mas com 4, aí a conversa é diferente. E naquele debate de 2020 teve um entreveiro lá, doutor Hélio, eu não lembro com quem, dentro do estúdio, teve uns negócios assim, meio, alguns momentos mais tensos, porque muitos candidatos não dá para discutir proposta, vamos ser sinceros, né, Heitor Fredo? O tempo é muito limitado e os candidatos geralmente dão respostas genéricas. Agora, com esse tempo todo, não tem jeito. Mas agora vamos lá, vamos bater para ver se a gente concorda. Dário Saad vai defender sua administração, vai apontar a obra, o que fez e provavelmente não vai pro ataque. Você acha que essa vai ser a postura de Dário Saad? Eu acho que ele não vai pro ataque, mas se ele for atacado, eu acho que ele vai contra-atacar. Também acho. Acho que a gente está de acordo que essa vai ser a postura do prefeito, certo? Acho que não... Postura de Rafa Zimbaldi, qual você acha? Deixar você responder essa primeiro. Eu não acho que ele vai repetir o comportamento de 2020, eu acho que ele vai criticar a administração municipal, mas ele vai focar em propostas. Você acha que ele vai conseguir manter ali, se ele for atacado, manter... Porque o deputado estadual, e aí eu estou pegando por experiências aqui de entrevistas, há alguns momentos, quando você faz algumas perguntas um pouquinho mais, assim, vamos dizer, quentes, né? Às vezes ele fica um pouco mais nervoso. Você acha que ele vai conseguir manter a linha ali, se for atacado por Pedro Tourinho ou pelo prefeito Dário Saad, Heitor Fredo? Por ser o primeiro debate, eu acredito que sim. Depois, ao longo da campanha, a gente vai sentir o termômetro dali pra frente. Eu acho que Pedro Tourinho vai pro ataque, vai querer colar Bolsonaro em Dário para levar esse debate para a esfera nacional. Sei que em Campinas, se você fizer uma análise, isso não dá muita chance, mas aumentaria a margem de votos dele e a chance dele ir para o segundo turno. Então, acredito que o alvo principal dele será o prefeito e provavelmente colando o Bolsonaro no prefeito, até pela peça publicitária que eu vi divulgada pelo PT aqui de Campinas. Eu acho que essa vai ser a postura dele, acho que vai ser um pouco mais incisivo até mesmo que Rafa Zimbaldi. Concordo, acredito que o tom que a gente sentiu na entrevista de Pedro Tourinho já foi diferente do que em 2020. Além do que eu citei anteriormente de colar uma continuidade de administração na imagem de Jonas Donizete e Dário Saad, acredito que dos 4 talvez seja o que mais tente trazer um debate nacional colando a própria imagem à do presidente Lula, que não teve maioria de votos em Campinas, perdeu a eleição de 2022 em Campinas para Jair Bolsonaro, mas estamos falando do presidente da República, de uma figura que é importante não, que é o Partido dos Trabalhadores, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, e acredito que vai tentar colar essa imagem de um representante do governo federal. Mas não sei se o debate todo. Em alguns momentos, ele vai precisar falar de propostas de Campinas também. Acho que você está corretíssimo. Agora, o Wilson Matos eu deixo para você, porque esse, para mim, realmente é uma incógnita. Eu não sei qual vai ser o comportamento dele no debate, que deixa as coisas um pouquinho mais interessantes, né, Heitor Fredo? Como cada candidato vai ter o direito à escolha do seu adversário nas primeiras respostas, porque depois é preciso fazer um direcionamento para que o candidato não sobre sozinho na última pergunta. Então, digamos que o primeiro a perguntar seja Rafa Zimbaldi. A chance dele direcionar para Dário Saad é muito grande. Depois, o segundo a perguntar seria o próprio Dário. Ele pergunta para Tourinho, por exemplo. Esse terceiro candidato ele já precisa ter um direcionamento, porque senão, no final, ele pode sobrar sozinho.
A tendência de Wilson Matos sobrar sempre como a última resposta é muito grande. Muito grande. Porque, embora seja uma oportunidade de discutir um projeto com um candidato que às vezes serve de trampolim, como você disse, de escada, os três vão tentar puxar o foco entre eles. E o Wilson Matos vai tentar ali, nos espaços que ele terá, chamar o protagonismo para si. Não é muito diferente, por exemplo, do que a gente viu do candidato do Partido Novo a presidente da República, o Felipe Dávila, né? O Felipe Dávila foi candidato em 2022, mais ou menos nessa postura. Era o último a sobrar e quando respondia falava, tá vendo, eles não querem perguntar para mim. Quem briga lá em cima geralmente fica entre si nesse debate. Acho que o comportamento do Wilson Matos vai ser esse de ninguém quer falar comigo, Thiago. Existe uma grande chance, porque assim, se você dá muita voz também, você pode dar força para um outro candidato que não tinha força, né, Heitor Fredo? Então é melhor que a briga se concentre em quem está melhor posicionado no debate ali, nas pesquisas eleitorais que já foram feitas até agora. Então acredito que esse vai ser o tom do debate. E é muito bom que tenham apenas 4 candidatos disputando a Prefeitura de Campinas, o que possibilita um debate de qualidade. E agora os candidatos vão ter que mostrar respostas realmente daquilo que for perguntado, não aquelas respostas genéricas até pelo tempo. Tem um detalhe, né? A Band chamou todos os candidatos que disputam a prefeitura, porque são 4, então teve que acabou chamando todos, porque a obrigação eleitoral é chamar apenas candidatos que têm até 5 representantes na Câmara dos Deputados. O Partido Novo não atinge essa cláusula, mesmo com a entrada de Ricardo Salles agora, ele entrou depois do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral, então, para a gente ver aí que exatamente, a emissora pode usar a regra de corte, né, que a gente chama, ou chamar todo mundo. A Band optou por chamar todo mundo, e eu acho que isso é um importante passo, né, Heitor? Porque aí todo mundo tem oportunidade de falar, oportunidade de estar presente ali, e sem dúvida nenhuma é bom para o eleitor como um todo. E tem um detalhe, né? O debate hoje repercute já na hora. Lembra antigamente que tinha toda aquela preocupação, principalmente depois da edição do debate, aquela polêmica sobre a edição do debate de Collor e Lula, que foi feita. Hoje o debate é editado a partir do primeiro minuto, porque o debate começou, o candidato falou, os cortes já estão nas redes sociais, e não feito pela emissora, né, Heitor? Feito pelas próprias campanhas, ou por influências, ou pessoas que estão assistindo o debate, né? E você que não tiver a oportunidade de acompanhar ao vivo o debate, a gente sabe que o horário às vezes limita as pessoas a ficarem até tarde, são 2 horas de debate, previsão de encerramento pouquinho antes de 00:30, né, 2 horas o todo do programa, porque pode ter direito de resposta, pode ter algo que fuja do tradicional, do roteiro. Então, para quem não puder acompanhar o debate na íntegra, no YouTube da Band estará o debate completo para você acompanhar depois. Então, isso possibilita que o eleitor não seja direcionado para os cortes feitos pelos candidatos nas redes sociais. Se gerar alguma dúvida de qual foi o contexto em que aquela pergunta gerou um atrito ou qual foi o contexto daquela provocação, o debate vai estar na íntegra no YouTube. Isso também melhora muito a comunicação e esse também é um compromisso do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Diga, Thiago. Não sei se as campanhas estão nos ouvindo, mas orientem os candidatos a não ficar pedindo direito de resposta toda hora, que é um saco, né? Com todo respeito aqui, os caras vão ter 2 minutos e meio, se não der para responder quando for atacado em 2 minutos e meio, pelo amor de Deus, né? E direito de resposta é quando há uma ofensa pessoal. Eu já fiz parte da comissão, sabe, Heitor? Porque tem uma comissão formada por advogados, jornalistas que julgam os direitos de resposta. Uns pedidos exagerados que só atrapalham o debate. Eu acho que o próprio eleitor em casa fala, mas que saco, de novo. Mas espero que a gente tenha um debate civilizado, com um bom tom ali, com boas propostas e também, né, com uns fightzinhos, né, para dar uma animadinha, né? Uma pimentinha vai bem também. Olha, a gente vai daqui a pouco conversar com o Walter Sena, trazer um pouco dos bastidores aqui da preparação do debate, os ensaios que já estão sendo realizados, a dinâmica de como ficará o espaço para cada candidato, quem poderá permanecer dentro do estúdio,
o direito de resposta, também formado por essa comissão de jornalistas e advogados. Então, daqui a pouco o Sena estará conosco aqui também para trazer um pouco da preparação desse debate. Manhã Bandeirantes... Doutor Fredo, Oi? quero te fazer uma pergunta. Diga. No ensaio, você participou como candidato? Sim, senhor, eu não vou dizer quem eu era, não. Não vou dizer quem eu era, não. No WhatsApp eu te conto aqui. Eu fui um dos candidatos... Você, durante o ensaio, apresentou propostas, porque para quem não sabe, quem está nos acompanhando pela rádio, quando a gente faz os ensaios do debate, os jornalistas, o pessoal da técnica, todo mundo vai fazer teste de câmera, como o estúdio vai estar na hora do debate, e aí a gente tem que fingir que cada um é um candidato, né? Isso faz parte do processo. Por isso que eu perguntei se Heitor Fredo se posicionou como um candidato, para ver se a dinâmica vai dar certo. Quero saber se apresentou propostas durante o ensaio? Apresentei propostas e posso falar, algumas delas eram melhores dos que a gente vai ouvir hoje à noite, viu, Thiago? Daqui a pouco já vamos lançar o jingle do Heitor já e colocar um botão no Heitor para prefeito. Foi, mas não direi quem eu representei nesse debate. Não. Não é necessário. Não é necessário. Deixa quieto. Mas sim, a gente fez o papel também, porque além de jornalista, nós às vezes temos que ser um pouco atores. Assim como os candidatos às vezes também caem para o lado da arte cênica. 10h51, deixa eu trazer um primeiro giro aqui da participação do nosso ouvinte e depois a gente vai girar os repórteres pelo Brasil com os outros debates para a gente sentir um pouco também o cenário político das grandes capitais. O Wagner Marcondes escreve pra gente: bom dia, companheiro de todas as manhãs. Estou rindo até agora ao ouvi-lo dizer que às 19 horas teria início a tão esperada Voz do Brasil. Só fiquei na dúvida se você estava falando sério, sendo irônico ou contando uma piada. Eu acho que nem quem faz a Voz do Brasil ouve a Voz do Brasil. É uma lei que já teve a flexibilização, mas a Voz do Brasil não ajuda em nada, não serve pra nada. Meu Deus, tá... Eu escuto às vezes. Thiago, pelo amor de Deus, você ouve a Voz do Brasil? De vez em que estiver no rádio ou estiver no carro, eu escuto a Voz do Brasil. Às vezes tem umas pautas interessantes lá. Pelo amor de Deus. Eu ouço só até terminar o Guarani. Aí acabou a abertura e vou embora. O Guarani não anda muito bem. Vamos mudar de assunto. Eu também. Hoje não é um dia muito bom para falar de futebol. Agora, ele escreve aqui, só fiquei na dúvida, né? Se ficou irônico. Não, foi ironia. Agora, meu Deus, tá aí uma das coisas mais atrasadas que esse país cultua e que só se presta a mostrar um Brasil que definitivamente não vivemos. E pior, ouvir políticos falando cada asneira que chega a dar dó. Tá falando do debate ou da Voz do Brasil? Ah, da Voz do Brasil. Na minha opinião, esse programa de QMS, ele escreve, já deveria ter sido extinto há tempos. Quanto à sua fala, penso ter sido irônico. Ou... está contando uma piada. É piada. Não acho possível que alguém possa estar ansiosamente esperando por aquilo. O Thiago tá. É uma verdadeira jabuticaba brasileira. Falei que eu ouço. Agora 10h53. O Adriano Vermelho dizendo: política, muitos amam, muitos odeiam e muitos são indiferentes à sua importância ou existência, o que é até seu direito. Mas ignorar uma coisa que pode mudar a sua vida, eu não recomendo. E mais, acho perigoso. Claro que sei que cada um tem sua interpretação. É óbvio que o entendimento é individualizado e também idealizado. Mas por mais que sejam conversas difíceis, acordos insalubres, decisões dolorosas, ainda assim a política é necessária. Ainda mais atuando num processo democrático real, onde quase todos têm voz. Acredite, talvez nunca encontre alguém que enxergue o mundo como você, que acredita ou não naquilo que você crê. E a política é a ferramenta que media e negocia as suas demandas com a dos outros. Fácil, nunca. Necessária, indiscutivelmente. Eu prefiro uma eleição com candidatos ruins do que uma ditadura em qualquer cenário. E muita gente lutou, foi presa, muita gente morreu para que a gente tivesse o direito hoje de votar. O Marco Silva Bedin dizendo para as pessoas que criticavam o presidente Lula: sem noção, o presidente assinou uma lei provisória e nenhum atleta das Olimpíadas vai pagar impostos sobre o que ganhar. Tenho certeza que você, Heitor... ele está dizendo aqui, está fazendo um palpite aqui, o Marco, de quem que eu representei nessa prévia do debate. Eu não vou dizer aqui, Marco, mas eu acho que você acertou aqui, viu? O palpite que você mandou pra gente.
10h54, um rápido intervalo. Na volta a gente gira o nosso time de repórteres pelo Brasil. Olha, vamos selecionar aqui quem que já está com a gente. Tem reportagens de São Paulo, não tem como fugir do debate de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Vamos falar dessas 3 capitais depois do intervalo, antes da gente falar mais do debate de Campinas, hoje, às 10h30 da noite, na tela da Band. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A Imobiliária Campiã em Vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Campeonato Brasileiro 2024. O melhor do futebol na Rádio Bandeirantes, FM 85,7. Com a melhor equipe esportiva do interior, líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Manhã Bandeirantes. 10h58, 8 de agosto, dia marcado para os primeiros debates das eleições 2024. Hoje teremos as eleições tendo um pontapé inicial, não apenas em Campinas, mas a agenda dos debates em todo o país é a seguinte. Hoje teremos debates em Belo Horizonte, Boa Vista, no estado de Roraima, Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, Cascavel, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Londrina, no Paraná, Manaus, Natal, Porto Alegre, Presidente Prudente, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Teresina e Uberlândia, no interior de Minas Gerais. O debate é em Campinas. Para você que está chegando agora no nosso Manhã Bandeirantes, o nosso cronograma é o seguinte. Tá tudo bem aí, Thiago? Faltou o Sul, né? Eu falei Porto Alegre, não falei? Falei Porto Alegre. Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. Você começou no Norte, Nordeste e Sudeste. Não, eu tô por ordem alfabética aqui, a nossa lista. Mas teremos Porto Alegre, teremos as cidades também do Sul, Curitiba, Cascavel e outros municípios também do sul do país. Londrina, no Paraná, uma cidade importante, cidade grande também do sul do país.
Mas eu dizia que nós, às 9h30 da noite, vamos começar a transmissão do pré-debate no nosso canal do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas e também da Band+. Assim que terminar a partida entre Goiás e São Paulo pela Copa do Brasil, estaremos também em FM 85.7 e às 10h15 da noite, já com a transmissão da Band+ TV. Às 10h30 em ponto, começa o debate com a mediação de Walter Sena, conosco aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia para você, Walter Sena, e como se prepara o mediador de um debate num dia tão importante como hoje? Muito bom dia, Heitor, bom dia, Tiago, bom dia, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Olha, é uma pergunta difícil de responder, viu? Porque, a bem da verdade, a gente está se preparando para esse debate desde o mês de abril. Então, o telespectador, né, o ouvinte, quem acompanha o debate ao vivo, ele vai ver naturalmente o debate ali na hora que aquela vinheta tradicional e a música tradicional da Band anuncia o início da temporada de debates. Mas a gente está conversando com os partidos, porque a gente tem que ter um mínimo de planejamento. Então a gente conversa já com os partidos no mês de abril, já começa a alinhavar mais ou menos a data quando vai ter o debate, e começa a acertar mais ou menos as regras, começa a palpar ali quantos candidatos possíveis naquela ocasião está se imaginando. Então, tem cidades da nossa região, por exemplo, Piracicaba tem 8 candidatos pleiteando o Executivo Municipal em Piracicaba. Campinas esse ano foi mais econômico, né? 4 candidatos que a gente convidou para o debate, mas apareceu um quinto. O PCO lançou um candidato aos 45 do segundo tempo, numa convenção no último domingo. Ainda não registrou, a gente está procurando ali o Divulga Candi, né, que é um site que coloca os candidatos registrados na Justiça Eleitoral. Então tem 5 candidatos, mas pela questão do corte, até porque a gente convidou todos os partidos, sem exceção, para as reuniões, e o PCO, por exemplo, não compareceu, como outros partidos também, que acabaram não lançando candidatos e fazendo alianças, ou fazendo parte de federações partidárias. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente está se preparando já há algum tempo, mas por mais que a gente se prepara, nunca a gente está pronto, porque o debate é uma incógnita. Nem o mediador, nem o político, nem os adversários sabem como vai se rolar ali, como vai se desenvolver os argumentos, as questões, as respostas, réplicas, tréplicas, se vai ter um mais agressivo, se não vai, se vai ter um candidato paz e amor. Então é uma coisa difícil que a gente tem que só estar preparado para manter a calma, porque o papel do mediador ali, como diz justamente o termo, é simplesmente mediar, ele não pode aparecer muito. Então, para deixar realmente fluir ali os candidatos, o confronto de ideias entre os postulantes, no caso de Campinas, aqui ao 4º andar do Palácio dos Jequitibás. O mediador de um debate seria como um juiz num jogo de futebol? Exatamente. Eu faço essa associação, porque quando o juiz aparece muito na partida, alguma coisa está errado. Porque é claro que o torcedor, seja no estádio, seja pela televisão, não está ali para ver o juiz, o desempenho do juiz. Ele está ali para ver o show, o espetáculo, os jogadores, as jogadas, o chapéu, o gol. Aqui é a mesma coisa. No debate, ninguém vai ligar a TV para ver o mediador. Eles querem saber ali o confronto de ideia, o que está acontecendo, o que o candidato faz, se ele joga uma casca de banana, como o outro se desvencilha daquilo, se tem um contra-ataque, se tem propostas, se é só um xingando o outro. Então é exatamente isso que eu imagino que o leitor, o telespectador quer saber. Tiago Prudente, tem curiosidade para Walter Sena, que vai mediar hoje o primeiro debate dos candidatos à Prefeitura de Campinas? Só vou fazer uma ponderação aqui, só não pode ser um juiz brasileiro, né? Porque tem uns juízes brasileiros aí que aparecem mais do que o espetáculo. E tem vezes que o mediador está bem melhor do que os candidatos. Algumas vezes. Acontece. Sena, bom dia para você. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que se dá, porque quando a gente está no ar, eu já participei várias vezes de debates com o Sena, o que a gente vê no ar nem sempre é aquilo que está acontecendo no estúdio, né? Em 2020, por exemplo, a gente teve um arranca-rabo, eu não lembro quem que era o Dr. Hélio, algo assim, que já estava nos bastidores. Queria que você contasse como é que é isso.
você está mediando o debate que quando os candidatos estão aparecendo, mas tem todo aquele bastidor por trás. Como é que é isso? Às vezes tem uns arranca-rabos ali atrás, fora das câmeras. Como é que é essa mediação que é dentro e fora do debate também? Olha, Tiago, o Tiago lembrou do entreveiro que teve entre o candidato Dr. Hélio e o candidato Arthur Orsi na eleição passada. E ali, o que a gente imaginou que aconteceu ali e o que normalmente é o que acontece? Alguns candidatos já vêm para o debate com uma coisa mal resolvida no passado. Passado recente ou um passado remoto. Então já tem uma treta ali, vamos falar o português claro, e aí eles vão desembocar na primeira provocação, na primeira pergunta, na primeira alteração de voz de um para o outro, já sai faísca e o negócio perde o controle. E o Arthur Orsi participou do processo de impeachment de Hélio de Oliveira Santos quando prefeito de Campinas. Exatamente. E ali, naquele debate, foi o único direito de resposta que foi concedido pela comissão julgadora. Eu lembro de vocês estarem falando no bloco anterior da comissão julgadora que precisa ter, senão perde o controle. E o mediador não pode ser a pessoa que concede ou não o direito de resposta. Tem que ter alguém de fora assistindo ao debate com uma visão mais objetiva no que está sendo falado, porque o mediador está ali preocupado com o tempo, com a ordem, com a dinâmica do debate, com o enquadramento, com uma série de coisas que não dá para ele ficar, e não dá para ele também julgar quem tem ou não direito de resposta. Essa comissão de julgadora normalmente é formada por 2 jornalistas e um advogado, que ficam no switcher, né, que é justamente o controle que coloca o programa no ar, no caso da Band aqui no pavimento superior, e essas 3 pessoas, esse advogado e 2 jornalistas, estão ali exclusivamente para isso. Isolados de qualquer outro participante da candidatura. Exatamente. Eles não estão junto com assessores, não estão junto nem com a operação técnica que está colocando o programa no ar. Estão em outro local, né? E ali exclusivamente para isso, analisando, ouvindo. E voltando à questão original, porque o Dr. Hélio ali chegou um momento, ele ofendeu o pai de Arthur Orsi, que já tinha falecido, inclusive. Esse prefeito Ednei Orsi. O Edivaldo. Edivaldo Orsi. E aí a comissão julgadora achou por bem, né, concedeu 1 minuto de direito de resposta. Ao longo do debate, outros candidatos pediram e foram todos negados, e aí eu concordo com o que o Tiago falou no bloco anterior. É uma bobagem ficar pedindo direito de resposta, porque além de truncar o confronto de ideias, o direito de resposta fica muito claro na carta-acordo, que é uma carta que nessas reuniões que antecedem o debate a gente faz com os representantes dos partidos e deixa ali explicitamente que o candidato só deve pedir direito de resposta se houver alguma ofensa pessoal. É algo que caracteriza ali injúria, difamação, calúnia, uma coisa prática, objetiva. Não tem como falar assim, olha, o candidato, você está mal na saúde e a saúde está um caos em Campinas. Ele pedir direito de resposta. Ou o senhor não é um bom deputado. Exatamente. É uma coisa ali do padrão, do confronto de ideias, que ele tem o tempo de resposta, réplica ou tréplica dele para combater, para refutar aquele argumento e por aí afora. É para isso que existe o debate. A pessoa só tem, em tese, direito de resposta se ele não está participando da discussão. Isso acontece, a gente explica para os candidatos, né? A gente faz uma pequena preleção, vamos dizer assim, antes do debate começar. A gente explica novamente isso para todos os candidatos. Às vezes tem uma dupla ali debatendo, o candidato A e o candidato B, e esses 2, por algum motivo, citam um terceiro. E esse terceiro não está ali para responder. Aí, nesse caso, se houve alguma ofensa, se houve alguma coisa fora do padrão, a gente vai conceder o direito de resposta, a comissão julgadora, né, para esse terceiro candidato, porque ele não teve a oportunidade de se defender naquele conflito ali, naquele confronto. Vocês lembraram dessa confusão entre Dr. Hélio e Arthur Orsi em 2020, mas teve uma outra situação também que acabou virando meme, que acabou ganhando as redes sociais. Eu não me lembro quem eram os personagens em si, mas teve candidato que confundiu o juramento de Hipócrates com o juramento de Sócrates. Foi no debate da Band, não foi, Tiago? Você lembra disso? Eu acho que foi no primeiro debate presidencial de 2018, não foi? Não, teve aqui neste prédio, o candidato de Campinas. Foi 2016, Walter Senna? Você não tô maluco? Então, pode ter havido, não foi este que vos fala que mediou esse debate, mas eu
confesso a vocês que eu não estou me lembrando. Mas aí, o que eu posso imaginar? Pode ser uma gafe, né? Na hora na hora ali, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Que o telespectador, o ouvinte, quem acompanha pela internet, já deve imaginar. Todos os candidatos, sem exceção, estão muito tensos naquele momento. Todos. A gente acompanha já há algum tempo. Eu, quando estou mediando o debate, ou quando não estou envolvido de alguma maneira, assistindo, fazendo reportagem, coisa desse tipo, e a gente vê, eles estão suando frio. Alguns conseguem disfarçar mais que os outros, e ficam ali com aquela cara de paisagem, tentando manter o controle, mas todos eles estão muito tensos, né? Justamente porque ali eles estão sem a embalagem do marketing, ele não sabe que pergunta que vai ser feita. Quando ele faz um ataque, ele não sabe qual vai ser a reação do oponente, se o oponente vai se desvencilhar fácil daquele ataque e mandar de volta um contra-ataque fulminante. Então eles estão realmente tensos. Ao vivo o tempo todo, ao vivo o tempo todo. Quando eles estão perguntando, inquirindo, respondendo, o nosso diretor de TV coloca os dois na tela, lado a lado. E eles têm um retorno, né? Eles têm um retorno. A reação dos dois está sendo mostrada na televisão para quem está acompanhando. Então é um momento realmente complicado. É natural que durante uma explanação, ele tenta puxar na memória, falha, erra alguma coisa, puxa um ditado errado, ou exatamente um autor, um personagem equivocado. Então, eu acho que mais ou menos faz parte. Para a gente passar para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, um pouco também da logística física mesmo aqui do nosso debate. Os candidatos devem chegar por volta das 9 horas da noite e eles ficam em salas separadas com suas campanhas. Claro que no corredor, se os 2, 3 candidatos chegarem ao mesmo tempo, eles vão se encontrar, mas eles ficam separados nesse primeiro momento. Depois descem para o estúdio principal da sede do Grupo Bandeirantes, aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Estarão presentes no estúdio apenas o candidato e um representante da campanha, um assessor. E eles só podem conversar durante os intervalos. É uma forma também, Sena, de não tumultuar um espaço que quem tem que ser protagonista é o candidato. Se fica muita gente no estúdio, é gente dando palpite, é gente gritando, atrapalhando a dinâmica. Então, essa é uma opção também que a Band faz. Dar o direito de ter um assessor para que ele saiba se está sentindo que está dentro do que o partido propõe para as eleições, mas um só. Muita gente aí vira um tumulto, aí vira torcida organizada, né, Sena? É verdade. O assessor muitas vezes não consegue se conter. Aí ele fala, se o candidato sofre o ataque de um adversário ali no púlpito, ele não se contém, ele quer falar alguma coisa, ele quer levantar a mão, fazer alguma coisinha, e ele não entende que isso atrapalha o próprio candidato dele, que está ali concentrado, tentando entender o que está sendo feito para formular depois a sua resposta, a sua explanação. Então é uma coisa que atrapalha efetivamente, tira a concentração de todo mundo. E o debate é uma coisa que a Band leva bastante a sério. Toda a equipe está mobilizada, todo mundo está atento, existem detalhes que não podem falhar. Então tem o corte de câmera, tem a questão da intérprete de Libras no canto da tela, tem toda uma dinâmica complexa, tem o cronômetro na tela, né, para estabelecer ali o tempo de cada candidato. Então está todo mundo ali concentradíssimo naquele evento. E quando uma pessoa começa a fazer alguma gracinha, bate palma ou faz qualquer coisa que sai fora do que está planejado para o confronto de ideias, acaba atrapalhando. Então, realmente, a Band tomou essa decisão de deixar um só assessor, eles vão ficar sentadinhos numa cadeira no fundo do cenário, no fundo do estúdio, e só vão ter contato com os candidatos no intervalo. Então, eles vão ali, orienta, faz alguma coisa, 30 segundos antes de voltar para o ar, depois do intervalo, eles têm que deixar o local, voltar para a cadeira e os candidatos se concentrarem para retomar o debate ao vivo. Walter Sena, bom trabalho para você, um dia muito especial aqui para todos nós, é um grande desafio para toda a nossa equipe, e se os candidatos estão tensos, com frio na barriga, ansiosos, não é diferente também para quem está montando esse trabalho.
com Walter C na frente, o nosso capitão desse time, que certamente hoje vai fazer a diferença, porque aqui nós somos daquele time, Senna, que a gente gosta de jogo grande. É verdade. E hoje é dia de jogo grande. É jogo grande. É porque essa tradição da Band promover o primeiro debate é uma coisa interessante, né? Porque é uma coisa que o eleitor espera, o candidato espera e os funcionários da Band esperam, né? É uma coisa complexa, é uma coisa difícil, é uma coisa de um trabalho duro, árduo, mas todo mundo gosta de fazer o debate porque é de fato um ponto alto, um elemento chave, e a gente acredita sinceramente que está contribuindo para o eleitor formar uma massa crítica para ajudar a definir o seu voto. Senna. Oi. Tem estreia, né? O Heitor Freitas está estreando, né? Na cobertura regional da Band de debates, né? É verdade. E como você está se sentindo, Heitor? Agora eu vou inverter aqui e fazer a sua pergunta. Eu sempre fui apaixonado por eleições, pelo jornalismo político, sempre acompanhei, literalmente desde criança, os debates que a Band promoveu. Essa trilha, por exemplo, a primeira vez que eu abri o microfone e ouvi, eu fiquei arrepiado. E hoje é um dia muito especial. Especial, desafiador, mas com a certeza de que essa equipe faz toda a diferença e que a Band vai marcar mais um capítulo na história da democracia aqui em Campinas. Fui bem, Thiago Prudente. Meu sobrenome nem é Saad, hein? Mas foi super bem. Eu acho que esse é o sentimento de todos. O Senna aí já está há muito tempo na Band, eu já completei 10 anos de Band. Toda vez que eu escuto essa trilha também é emoção. A gente vai acostumando, né, Senna, a essa dinâmica do primeiro debate, mas sem dúvida nenhuma é uma emoção diferente. Tanto que a partir das 3 da tarde, essa música vai ficar na minha cabeça o tempo todo. Eu acabei de receber a informação que eu estou no link de programação. Então eu vou fazer as entradas ao vivo ao longo da programação até o horário do debate. Então essa música vai tocar muitas vezes no meu ouvido até o horário do debate e até a hora que começar. A gente acostuma, dá um arrepio e já dá uma canseira a hora que eu ouvi essa música pela primeira vez esse ano, mas faz parte. Hoje é aquele dia em que nós vamos dar bom dia, boa tarde, boa noite e bom dia de novo. Bom dia de novo. Então, bom trabalho para você. Né? Meia-noite e meia já vira bom dia. Bom trabalho para você, para toda a nossa equipe. Senna, bom debate e... Vai ter pizza? Oi? Vai ter pizza? Isso é outra tradição também, né? Vai ter pizza. Mas entre a gente ou entre os candidatos? Não, entre a gente. Tá. Porque geralmente política tudo acaba em pizza. O nosso começa em pizza. Esperamos que só entre a gente. A gente tá ouvindo a trilha ou só eu que não tô ouvindo? Nós estamos com a trilha no ar? Estamos. Aê, garoto. Essa é a trilha que eu tava dizendo, que ela arrepia e que todos os candidatos, bastidor também, todos os pré-candidatos que nós entrevistamos aqui disseram a mesma coisa. A hora que começa a tocar essa trilha já dá um frio na barriga. Aí eu olho de canto de olho aqui, começa a tocar a trilha, você vê que a postura do candidato muda, porque se tem uma trilha que marca as eleições no Brasil é a do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E ela vai tocar às 10h30 da noite dentro do debate de Campinas. Senna, bom trabalho pra você e obrigado, hein? Que dê tudo certo. Obrigado, viu? Esperamos todos, então, 10h30 da noite aqui na Band. Tem um pré-debate antes com o Heitor Fredo, viu? 9h30 já a partir do horário de Brasília aqui no nosso YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. E ao mesmo tempo, capitais e outras grandes cidades do Brasil também estarão com o debate simultaneamente. O Thiago Prudente, por exemplo, vai acompanhar o debate em São Paulo. Deixa eu trazer a reportagem do Felipe Peixoto para falar dos bastidores do debate na capital paulista, que tem uma cara de debate nacional. Equipes de cenografia a todo vapor na sede da Band em São Paulo. Além do estúdio principal, outras áreas da emissora foram preparadas para receber candidatos, assessores, convidados e imprensa. Vou mostrar um pouco dos bastidores. Eu estou entrando no estúdio onde vai acontecer o debate aqui em São Paulo. Ao fundo, plateia para convidados, já tem um cronômetro lá para o candidato não se perder no tempo na hora das respostas. Telões ligados, aqui está o logo Band Eleições 2024, dia de testes por aqui, logo vão colocar os púlpitos onde ficarão os candidatos. Mais uma vez, o debate irá contar com a parceria do Google na sala digital, que monitora os assuntos mais pesquisados na internet durante a exibição do programa.
O confronto entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo vai contar com a presença do atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz da Atena, do PSDB, Pablo Marçal, do PRTB e Tabata Amaral, do PSB. A mediação será do jornalista Eduardo Oineg. Os debates da Band, nesse começo, sempre dão o tom. A gente consegue olhar o candidato e saber como é que será a toada dele na campanha, onde ele vai mirar mais, o que ele vai falar mais, para onde que ele vai fortalecer a sua campanha em termos de ideias, de propostas. Durante o primeiro turno, a Band promoverá debates em 51 cidades pelo país. 19 delas realizam o encontro nesta quinta-feira, sendo 13 capitais em todas as regiões do país. Os debates terão transmissão simultânea nas rádios Bandeirantes e Band News FM, na Band News TV e nas plataformas digitais band.com.br e Bandplay. Você poderá escolher no aplicativo ou no site o debate de qual cidade quer assistir. O Tandy Negrão mandando mensagem pra gente. Hoje não terá nenhum pastor, padre, pra fazer o eleitor, o espectador dar risada, não. Em Campinas, não. São 4 candidatos. Em São Paulo, Felipe Peixoto falou, a lista aí é grande. E hoje, você acompanhou mais cedo dentro do jornal Gente, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma nova pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo. Os números na pesquisa estimulada são os seguintes. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, candidato à reeleição pelo MDB, lidera com 25,1% das intenções de voto, seguido por Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL, com 23,2%. Na terceira posição, José Luiz da Atena, do PSDB, tem 15,9% das intenções de voto. Pablo Marçal, do PRTB, aparece com 12,5%. Tabata Amaral, do PSB, com 5,5%. Depois aparecem Maria Helena do Novo, com 13,5%, João Pimenta, do PCO, 1,1%, e os candidatos que não atingiram 1% das intenções de voto. Pablo Marçal, Thiago Prudente, pode fazer esse papel de chamar atenção. Aliás, pode não, deve. A expectativa, pelo menos, é a de que o coach seja o candidato que tente aproveitar o debate, principalmente para furar a bolha que ele tem, que são muitos seguidores, mas não deixa de ser uma bolha das redes sociais. Eu vou além, não deve, eu acho que ele vai, porque é o perfil do Pablo Marçal, né? Ele tem esse perfil, ele é coach, né? Ele é coach, né, Heitor? Não tô doido, né? Ele é coach, escritor, palestrante, então ele está acostumado a se manifestar publicamente, mas sempre gerando polêmica. Ele está acostumado a se promover, então a gente vai ter um debate muito interessante. E aí você tem também nesse debate um outro elemento. 2 políticos experientes e bons de fala, que são Tabata Amaral e Guilherme Boulos. O Ricardo Nunes, que também é um político experiente, as pessoas não sabem disso, mas ele foi vereador em São Paulo e tal. Mas aí é o detalhe, o prefeito de São Paulo é ruim no debate, assim, de falar. Ele tem algumas dificuldades em desenvolver as ideias. Isso é muito claro, até nas coletivas dele. Só que aí eles têm um outro elemento, além do Pablo Marçal, que é José Luiz da Atena, um apresentador experiente, que sabe como a TV funciona. E aí, tem tudo para ser um debate com elementos, aí eu vou dizer, Heitor, não sei se você concorda comigo, agressivos. Porque eu acredito que com essa eleição tão emparedada, e aí você tem pesquisa para tudo quanto é gosto, mas com essa eleição tão dividida, os candidatos vão partir para o ataque. Então a gente deve ter um tom muito mais agressivo. Se for o mesmo tom que está sendo adotado nas campanhas, isso vai se manifestar no debate. E aí a gente vai ter pedido de direito de resposta, vai ter pedido de a todo momento, vai ter ataques a todo momento. Então o debate da capital paulista, nesse momento, eu acho que é o debate mais sensível de todos, porque demonstra uma divisão mais profunda e candidatos, eu não vou dizer folclóricos, porque não dá para classificar dessa maneira os candidatos que estão na Prefeitura de São Paulo, mas candidatos mais agudos, né, Heitor Fredo, para não dizer outra coisa? Agora, o fato de José Luiz da Atena ter experiência em programas de TV não necessariamente dá uma vantagem em um debate. O mais experiente dos candidatos é Guilherme Boulos, que foi candidato à Prefeitura de São Paulo, candidato à Presidência da República em 2018,
Então ele já participou de debates, esteve em debate com Jair Bolsonaro, esteve em debate com Bruno Covas e agora terá outros adversários. Ricardo Nunes foi eleito como vice na chapa de Covas. Ele não participou dos debates, ele participou do processo eleitoral. Isso eu acho que dá mais vantagem até do que para Pablo Marçal e José Luiz da Atena, que tem a comunicação como parte da profissão. Mas é na hora que a bola rolar como se fosse um jogo de futebol que a gente sente quem realmente estará preparado. E hoje também tem o debate no Rio de Janeiro. Como é que está a situação do Rio de Janeiro? O candidato à reeleição, o prefeito Eduardo Paes, do PSD, aparece nas pesquisas com uma larga vantagem. Na pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em julho deste ano, Eduardo Paes lidera com 53% das intenções de voto. Tarcísio Mota, do PSOL, aparece em segundo lugar com 9%. E Alexandre Ramagem, o delegado Ramagem, do PL, 7%. Há uma grande chance de Eduardo Paes ser reeleito no primeiro turno. E apesar de Tarcísio estar na segunda posição, ele que é do PSOL, que é um partido de esquerda, a expectativa é que o delegado Ramagem, candidato do núcleo bolsonarista no Rio de Janeiro, tente fazer esse confronto virar como que a gente pode dizer, um ping-pong entre eles. Mas Eduardo Paes, com uma vantagem dessa, deve jogar no seguro, deve jogar na retranca, não tem porque ele se envolver em polêmica com 53% de intenções de voto, Thiago. Acho que esse debate em Recife, onde é João Campos, são os mais tranquilos, porque os prefeitos têm uma larga margem, então vão apostar em jogar na defensiva, defender o seu governo e acabou. Tem um detalhe no Rio, que o Tarcísio deve tentar, e é Tarcísio Mota, tá, gente? Não é o Tarcísio de Freitas, não, tá? Deve tentar fazer uma polarização com Ramagem, porque se tiver segundo turno, acho que a disputa vai ficar entre Ramagem e Tarcísio Mota ali, vai ser, acho que na linha ali quem vai passar. Porque o prefeito Eduardo Paes não é de esquerda, não dá para chamar de direita também, eu não sei nem que espectro político o Eduardo Paes está, porque o Eduardo Paes muda de partido que nem, né? Então é difícil fazer essa conexão. Então acho que o Eduardo Paes vai flutuar ali e vai jogar na defensiva, né, Heitor? Para que você vai se expor se você está com uma vantagem tão grande como as pesquisas mostram, né? Tiago falou sobre o Recife. João Campos, que é filho do ex-governador e ex-candidato a presidente da República, Eduardo Campos, que faleceu num acidente aéreo antes das eleições de 2018. João Campos, ele é o prefeito de Recife e ele aparece com 75% das intenções de voto. Em segundo lugar, Daniel Coelho, do PSD, tem 7%. E Gilson Machado, do PL, tem 6%. Para a gente fechar, vamos para um panorama na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, estado que costuma definir eleições nacionais. Mauro Tramonte, do Republicanos, lidera com 19% das intenções de voto. Mauro Tramonte é apresentador de TV, jornalista, apresentador do programa Balanço Geral do estado de Minas Gerais. A segunda posição tem João Leite, do PSDB, ex-goleiro, que perdeu as últimas eleições para Alexandre Calil. Duda Salabete, do PDT, tem 10% das intenções de voto. Carlos Viana, do Podemos, 8%. Rogério Correia, do PT, 8%. Bruno Engler, do PL, 7%. A disputa polarizada nacional entre PT e PL em Belo Horizonte até aqui não se faz valer. O primeiro colocado é do Republicanos, o segundo do PSDB, o terceiro do PDT. Vai ter segundo turno em Belo Horizonte. E o debate por lá vai fazer muita diferença para decidir quem o eleitor vai escolher, viu, Thiago? Porque 13% na última pesquisa Datafolha disseram não sabem, nenhum ou branco. 3 dias de guerra sem pôr o pé no chão em Belo Horizonte, você tá entendendo? Porque você tem aliados de Bolsonaro, aliados de Lula, e eleição muito fragmentada, pelo menos as pesquisas apontam isso, então o debate vai ser fundamental. A gente vai ver o tom desse debate, que eu acho que vai ser, não sei se é o ditado, é isso que eu sou ruim de ditado, tá, gente? 3 dias de guerra sem pôr o pé no chão. Eu nunca ouvi esse ditado. 3 dias de guerra Ou eu tô errando o ditado. Pôr o pé no chão. Thiago, de onde você tirou esse ditado? Enfim, dias de luta, dias de glória, meu amigo. O importante é que você hoje esteve conosco e é sempre bom ouvir o Thiago Prudente. E se o amigo tiver uma brechinha às 9h30 da noite, voltaremos ao assunto aqui na nossa cobertura do pré-debate em Campinas. Combinado?
Combinado. Eu vou estar de terninho, vou estar bonitinho, tá, gente? Vou estar alinhado, mas a gente se encontra ao longo da programação da Band nas entradas nacionais e depois no Jornal da Noite. Eu fiquei sabendo que eu vou fazer o VT do debate de São Paulo. Nossa, eu tô muito tranquilo com isso, porque vai ser um debate super Vai ter pouco assunto. Vai ter pouco assunto. Uma reportagem de uns 5 minutos dá conta. Bom trabalho pra você e a gente vai se falando ao longo do dia, Thiago. Um abraço, Heitor, aos nossos ouvintes. Foi um prazer participar aqui do Manhã Bandeirantes. Até uma próxima. Tchau, tchau. A partir de agora, Carlos Henrique está chegando com Nossa Área e o timaço de Carlos Batista. Espero você às 9h30 da noite com a gente no pré-debate aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Eleições 2024. A TV Band mantém a tradição e realiza o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Campinas. Conheça as propostas, os temas centrais e os planos de quem vai governar a sua cidade nos próximos 4 anos. Aperte e confirma com consciência. Nesta quinta, a partir de 10h15 da noite. Olho no voto, olho na Band. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Estamos no Instagram. Segue agora,